Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas. Retomamos então o nosso percurso, né? Começamos hoje, finalmente, né, depois de uma breve introdução que nós fizemos no encontro passado sobre a figura de Paulo, né, quem foi Paulo e a sua experiência de conversão. Hoje a gente vai seguir, né, o cânon da Escritura e, portanto, né, o primeiro texto que aparece na Bíblia de autoria paulina é a Carta aos Romanos. É importante que nesse ano de 2025, no qual nós estamos, a Igreja Católica, né, tem indicado esse texto, né, para ser um texto de reflexão, de leitura e de estudo. Né? Todos os anos, né, a Igreja Católica indica um livro, né, para que os católicos possam ler, aprofundar e rezar, e normalmente vai se alternando em Antigo e Novo Testamento. Então, né, o ano passado, né, foi um livro do Antigo Testamento, foi o profeta Ezequiel. Esse ano, né, está sendo a carta aos Romanos. O ano que vem será o profeta Daniel, né, e depois volta de novo, né, Antigo e Novo Testamento. Então, né, já há alguns anos que aqui no Brasil, né, a CNBB, a Conferência Episcopal, né, dos Bispos do Brasil, quando os bispos se reúnem, eles, né, apontam aí, né, com a equipe, né, bíblico-catequética, né, a comissão bíblico-catequética indica, portanto, né, um livro para ser lido, para ser estudado. Então, hoje a gente aproveita, né, que a gente está começando a literatura paulina e pensei em seguir exatamente o cânon bíblico, exatamente porque o primeiro livro é a Carta aos Romanos, que aparece na Bíblia, que é o primeiro escrito de Paulo na Bíblia, né? Porque não é o primeiro escrito do ponto de vista cronológico. O primeiro a ser escrito, a primeira carta que Paulo escreve é a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 51 depois de Cristo, tá? Essa aqui, a carta aos Romanos, Paulo escreverá alguns anos mais tarde, no ano 56, 57, por aí, tá? Então a gente tem mais ou menos né, mais ou menos uns 7 anos desde a primeira carta que Paulo escreve, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Ele escreverá essa carta aqui. Então, né, a ordem dos livros que aparecem na Bíblia não é a ordem cronológica, tá? Do seu surgimento, da sua escritura. Assim como, né, o nosso Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus, Mateus não foi o primeiro a escrever o Evangelho. O primeiro Evangelho a ser escrito foi Marcos, né, mas na ordem, na Bíblia, aparece primeiro Mateus. Como também as cartas de Paulo, a primeira carta que Paulo escreve é a primeira carta aos Tessalonicenses, mas na Bíblia, né, o primeiro texto de Paulo apresentado é a carta aos Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Então, na Bíblia a gente tem, né, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem. Depois vem os Atos dos Apóstolos e imediatamente vem a carta aos Romanos, e aí vai seguir o conjunto das cartas de Paulo, tá? E essa ordem que está na Bíblia aqui é uma ordem da maior para a menor. Essa aqui que tem 16 capítulos, né? Depois as seguintes cartas, né? Depois da carta aos Romanos, vem a primeira carta aos Coríntios, que tem 15 capítulos, essa aqui tem 16. Depois vem a outra com 15, e as outras que vão sendo cada vez menor, até chegar à última carta que Paulo escreveu, que é quase um bilhete, a carta Filemon, né? Que é a mais pequenininha, que de tão pequena cabe numa página, não é nem dividida em capítulo, é dividida só em versículos, né? Filemon, então é a última. Isso, né? Do escravo, né? Onésimo, que Paulo, né, conheceu provavelmente na cadeia e o evangelizou, ele, né, se converteu a Jesus, provavelmente foi batizado por Paulo na cadeia, e Paulo, né, uma vez que o tornou cristão, ele era escravo fugitivo, mandou de volta para o seu antigo dono, né, Filemon, né, e manda o escravo, né, agora cristão, batizado, levando a carta, né, para voltar para o antigo dono, né, e diz: olha, recebe ele, mas não é como um escravo mais não, é para receber ele como irmão amado do Senhor, recebe a ele como se estivesse recebendo a mim, e se ele te deve alguma coisa, não é para cobrar dele não, põe na minha conta, né? E provavelmente devia, né? Os escravos, quando saía, surrupiava, provavelmente surrupiou alguma coisa, né? Para poder conseguir sobreviver, né? Aí diz: olha,
não é para cobrar, põe na minha conta, mas se você for me cobrar, pensa bem, porque você me deve a sua própria vida, né? Então, e é uma carta muito, embora pequenininha, né? Mas é muito bela, muito profunda, porque mostra a transformação, a força transformadora do cristianismo, que desestrutura a organização social escravagista, né? Entre os cristãos não tem mais escravo, é irmão, né? Então Paulo diz, olha, nada de tratar ele como escravo, né? Nada de tratar ele como escravo, né? Ele está voltando para você, que eu mandei, né? Mas você vai receber ele como irmão, como se fosse a mim mesmo. Então veja como, né, os cristãos começaram, a experiência cristã começou a minar toda a estrutura de escravagismo do Império Romano, porque entre os irmãos batizados não tem mais essa de escravo. Interessante isso, né? Mas essa ordem, portanto, né, dos textos na Bíblia, né, segue muito mais, não é um critério cronológico de escritura, mas é um critério do tamanho da carta e da importância da carta. E a primeira carta que aparece na Bíblia de Paulo é, portanto, a carta aos Romanos, porque é considerado, né, uma espécie de condensado de todo o ensinamento de Paulo a respeito do Evangelho. É uma carta que ele escreve mais tarde, né? Vamos hoje, né, contextualizar um pouquinho a carta cronologicamente, os motivos pelos quais Paulo escreveu a carta, a estrutura e a organização da carta, e depois a gente comenta algumas partes, né, do texto. Então, com relação ao contexto, né, Paulo está, quando Paulo escreve essa carta, provavelmente no ano 56 ou 57 depois de Cristo, alguns dizem 58, não se sabe com precisão. Ele está, Paulo, na sua terceira viagem missionária, né? A gente sabe das viagens de Paulo, porque Lucas, nos Atos dos Apóstolos, né, fez uma espécie de organização dessas viagens, relatou nos Atos dos Apóstolos a atividade missionária de Paulo. Né? Paulo, como a gente viu, né, no encontro passado, depois de que ele foi batizado por Ananias, ele foi para a Arábia, conforme ele diz na carta aos Gálatas. Ele não foi imediatamente visitar os apóstolos, ver as colunas da igreja. Ele foi para a Arábia, onde passou 3 anos, provavelmente, né, no seio de comunidades cristãs, provavelmente reestudando todo o Antigo Testamento à luz de Cristo, visto que ele já conhecia o Antigo Testamento, era um estudioso da Escritura, né? Estudou junto aos pés de Gamaliel, né? Teve uma escola importante em Jerusalém, e depois visita as colunas da igreja em Jerusalém, isto é, Pedro, Tiago e João, esses 3, né, importantes mencionados, e dali de Jerusalém ele será, né, depois conduzido por Barnabé para Antioquia na Síria. E ali ele vai, né, junto com Barnabé, estabelecer esta igreja, que será visitada inclusive por Pedro, né, no segundo capítulo da carta aos Gálatas. Paulo diz assim: olha, Pedro, eu puxei a orelha de Pedro, porque Pedro se comportou desonestamente. Veio, né, visitar os cristãos em Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé trabalhavam, né, e comia, né, fazia refeição com os cristãos vindos do paganismo, que haviam sido, né, convertidos e batizados, mas não tinham sido circuncidados. E aí, quando chegaram alguns judeus de Jerusalém, Pedro, né, não quis mais se misturar, né, achou que era genitália esses que não são descendentes de Abraão. E Paulo diz, né, eu o contestei abertamente. Então, Paulo, né, é alguém que defende um cristianismo independente do judaísmo. Até então, o cristianismo era muito judaico. Todos os apóstolos eram judeus, né? Acreditaram em Jesus, se tornaram discípulos, e os primeiros apóstolos começaram a pensar que quem se convertia a Jesus devia continuar praticando as obras do judaísmo,
Ou se não fosse judeu, devia se circuncidar e tornar-se judeu para depois ser discípulo de Jesus. Paulo é quem, né, faz esse processo de identidade do cristianismo, independente do judaísmo. Né? Então, nas viagens, então voltando à temática, Lucas, os Atos Apóstolos, relata como Paulo, a partir de Antioquia da Síria, vai partir em viagens missionárias. Fará uma primeira viagem na Ásia Menor, depois uma segunda viagem na qual ele revisita as igrejas que ele havia já fundado na primeira viagem, só que ele avança mais, atravessando para o lado da Europa, Filipos, né? A igreja de Filipenses é a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Aí, e, portanto, passa por, né, o continente europeu, descendo, né, para a região da Grécia, etc., né, pelo Peloponeso, né, e fundando as igrejas de Corinto, passando inclusive por Atenas, etc., né? E depois a terceira viagem missionária, na qual ele revisita todas estas comunidades, e quando ele está em Corinto, na terceira viagem missionária, ele escreve a carta aos Romanos. E qual é esse momento, né, no ano 57 em que Paulo está? Paulo está nessa terceira viagem missionária, está revisitando as igrejas fundadas por ele, está fazendo uma coleta para os cristãos de Jerusalém que passam por necessidade. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com a igreja de Jerusalém, mas há dificuldades econômicas, a pobreza muito grande, né? E provavelmente, né, nesse período aqui, é uma situação muito difícil. O Império Romano está cada vez mais, né, seguindo de perto o comportamento dos judeus, porque logo na sequência, né, a gente vai ter a revolta judaica no ano 66, que terminará no ano 70 com a destruição completa da cidade de Jerusalém. Mas, de toda forma, a igreja de Jerusalém está passando por dificuldades e Paulo, curiosamente, né, faz uma campanha de donativos, né, de partilha de recursos, de dinheiro, para levar para a igreja de Jerusalém. E sabe qual é o discurso de Paulo? Paulo diz assim: olha, se nós somos cristãos, é graças à igreja de Jerusalém. Porque lá Jesus, que era judeu, né, deu a vida pela humanidade. E graças aos apóstolos que anunciaram o Evangelho, e graças a Paulo, né, que teve o seu encontro com Jesus ressuscitado, se tornaram missionários, né, e o Evangelho se espalha pelo mundo. Então, Paulo está, né, no ano 57 por aí, em Corinto, né, com esta campanha de donativos para levar para a igreja de Jerusalém, mas ele já tem um projeto na cabeça, que é de seguir o seu trabalho missionário para o extremo ocidente, indo para a região da Espanha. E aí ele quer passar por Roma. E nessa carta aqui, na carta aos Romanos, ele fala que muitas vezes já estava pensando, né, em ir visitar os cristãos de Roma. Só que agora chegou o momento. Só que ele diz, né, primeiro eu vou a Jerusalém, entregar os donativos aos santos da igreja de Jerusalém, e depois, quando estiver indo para a Espanha, passarei, né, a visitar os cristãos de Roma. Então, no final da carta, né, se vocês quiserem abrir a Bíblia, no capítulo 15, Paulo fala destes seus projetos, né, ele já calcula mais ou menos, né, que terminou o seu processo o seu trabalho missionário nessa região da Ásia e agora quer ir para o extremo ocidente. Então, no capítulo 15, versículo 22 para frente, tá? Capítulo 15 da carta aos Romanos, Paulo diz: foi justamente isto que sempre me impediu de chegar até vós. Paulo, né, tinha projetos, mas foi impedido de ir até Roma. Agora, porém, diz Paulo, não tendo mais campo para o meu trabalho nestas regiões, nas regiões da Ásia Menor,
e desejando há muitos anos chegar até vós. Veja, né, que o desejo de Paulo de ir a Roma já vem de alguns anos atrás. Irei quando for para a Espanha. Então, Paulo está, né, no leste europeu, como a gente, né, diria hoje, e quer ir, portanto, né, à Espanha para evangelizar o extremo ocidente e passará, portanto, por Roma. Espero ver-vos na minha passagem e ser por vós encaminhado para lá, depois de ter saboreado um pouco a alegria da vossa presença. Uma frase muito bonita, né? Uma das frases muito bonitas que Paulo usa, né? De saborear a alegria da vossa presença, né? Quer dizer, a presença dos irmãos, né? É uma alegria que é saboreada, né? Mas Paulo, né? Além de saborear da presença, né? Da alegria, né? Da presença dos irmãos de Roma, ele diz: espero, né, ser por vós encaminhado para lá, para a Espanha. Então, Paulo, né, provavelmente escreve a carta para os cristãos de Roma, porque ele quer ir para a Espanha e quer ser apoiado pelos cristãos de Roma. A propósito, a essa altura aqui, né, Paulo nunca pisou os pés em Roma. Então, será a primeira vez que ele vai. E é uma coisa diferente, tá? Porque normalmente quando Paulo escreve as suas cartas, ele escreve para as igrejas onde ele fundou. Ele não tem o costume de escrever carta para a igreja que não foi fundada por ele. Essa é a única carta, portanto, que Paulo escreve, né, para uma igreja que ele não conhece pessoalmente, que não foi fundada por ele. Paulo tem um zelo, né, como ele fala na carta aos Gálatas, capítulo 2, e também na primeira carta aos Coríntios, de não, né, trabalhar onde outros plantaram. Carta aos Gálatas, capítulo 2, ele fala que entrou em acordo com Pedro, que Pedro e os apóstolos evangelizariam os judeus, enquanto que ele evangelizaria os gentios, né, para não confundir, né, e não trabalhar onde o outro já chegou. Mas a igreja em Roma é diferente. A igreja de Roma foi fundada por qual apóstolo? O que vocês acham? Por nenhum. Essa que é uma igreja muito particular e que é muito bela porque não foi fundada por um apóstolo, mas foi fundada por cristãos batizados. Provavelmente, alguns cristãos, alguns judeus que se converteram ao cristianismo no dia de Pentecostes. Lembram, né? O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, e o texto, né, menciona os muitos, né, povos que lá estavam, né, do ponto, da Bitínia, da Ásia, para cima e para baixo. Então, né, são judeus que vieram do mundo inteiro, como era costume, né, a peregrinação por ocasião da Páscoa de judeus virem a Jerusalém. E Pedro, né, nessa festa, né, de Pentecostes, Pentecostes e Páscoa, uma festa de peregrinação, Pedro que anuncia Jesus ressuscitado. Provavelmente alguns judeus de Roma, que vieram a Jerusalém para a festa de Pentecostes, escutaram a pregação de Pedro, se converteram, acreditaram em Jesus, foram batizados e ao voltar para Roma, estes judeus, agora já cristãos, começaram a anunciar o Evangelho e começaram a iniciar uma igreja cristã, ou várias igrejas cristãs, nas sinagogas de Roma. E esse é um aspecto curioso, curioso assim, porque tem base na arqueologia. Os arqueólogos encontraram vestígios de 10 sinagogas na Roma antiga. Significa que a presença dos judeus era muito forte na Roma antiga, no período dos imperadores. E havia várias sinagogas. Então, esses judeus que vieram, né, provavelmente a Jerusalém, na festa de Pentecostes, escutaram a pregação de Pedro, se converteram, foram batizados, né, voltaram para casa e começaram a anunciar aos demais judeus nas sinagogas
que o Messias prometido a Israel já veio, que é Jesus de Nazaré, que foi crucificado, que ressuscitou e que graças a ele é possível encontrar uma vida nova pelo perdão dos pecados. Então, né, é por isso que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ao fazer a saudação, não diz a carta, né, carta de Paulo aos cristãos, à igreja que está em Roma. Ele não menciona a igreja que está em Roma. Se vocês lerem, né, sobretudo o iniciozinho da primeira carta aos Coríntios, por exemplo, né, Paulo indica, quase como ele quase com frequência faz, né, carta aos Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. E Paulo quase sempre, né, começa suas cartas desse jeito. Eu, Paulo, apóstolo, né, às vezes menciona algum colaborador, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Colossas, né? Mas a carta aos Romanos, Paulo não menciona a igreja que está em Roma, porque não tem só uma igreja. E a propósito, né, tem várias igrejas domésticas, isto é, as sinagogas se tornar convertidas, né, em grande parte dos judeus convertidos a Jesus, se tornaram, portanto, né, igrejas sinagogais, e alguns destes reuniam os cristãos na própria casa. Então, igrejas domésticas, né, onde, né, cristãos que ofereciam as suas casas para o encontro dos irmãos, né, para celebrar a fé em Jesus Cristo. Tanto é assim, né, que no capítulo 16 da carta aos Romanos, né, o capítulo 16 é muito sugestivo, né, porque é uma lista, né, de saudação, de pessoas que Paulo está saudando, está cumprimentando, está mandando, né, mandando abraços, né, e saudando esse pessoal que ele já conhecia. Então, Paulo, embora nunca tenha tido estado em Roma até essa altura, mas ele já conhecia muita gente de lá. Por quê? Por conta da diáspora dos judeus de Roma. No ano 51, alguns anos atrás, aqui nós estamos no ano 57, no ano 50, 51, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Por quê? Porque é a primeira atestação da presença de cristãos em Roma. E é a primeira atestação fora da Bíblia da existência histórica de Jesus. O escritor romano chamado Suetônio escreveu uma obra chamada A Vida dos 12 Césares, e ao escrever sobre o imperador Cláudio, ele dá esta informação de que Cláudio, no ano 50, expulsou os judeus de Roma por conta de intrigas entre eles a respeito de um tal de Cristo. Então, nem todos os judeus em Roma se converteram a Jesus, e começou a haver desavença entre judeus que acreditavam em Jesus e judeus que não acreditavam em Jesus. E a confusão foi tamanha que o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. E aí expulsa todo mundo, né? Quem é judeu só judeu, e quem é judeu cristão expulsou todo mundo. É nesta ocasião que Paulo encontra com Áquila e Priscila. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, Paulo, encontra-se com esse casal, e o capítulo começa dizendo exatamente isso, né, que eles foram para lá em Corinto porque haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Então essa informação dos Atos dos Apóstolos combina com a obra, né, que não é bíblica, né, do historiador Suetônio, que conta a vida dos 12 Césares e fala, né, do imperador Cláudio, que expulsa todo mundo de Roma. Então, por conta dessa expulsão, Paulo acabou, né, encontrando alguns desses cristãos expulsos de Roma, né, e depois que morre Cláudio, 2 anos depois, o decreto dele perde o valor e os judeus que haviam sido expulsos voltam para trás, né?
Então, é por isso que Paulo começa a saudar, a cumprimentar tantos cristãos de Roma. E a gente vê, como assim? Como é que ele conhece tanta gente sem nunca ter ido lá? Provavelmente, né, uma das explicações é essa, né, da expulsão de alguns desses judeus. Então, capítulo 16, né, se você ler o versículo 5, ele diz: Saudai também a igreja que se reúne em sua casa, mandando saudações para Priscila e Áquila, meus colaboradores, etc., de cá e de lá. E depois, no versículo 5, diz: Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Então, Paulo não diz, né, eu, Paulo, apóstolo, né, a igreja que está em Roma, mas aos cristãos que estão em Roma, e depois menciona as igrejas domésticas, saudai fulano e beltrano, e a igreja que se reúne em sua casa. Então, a configuração dos cristãos em Roma, né, é de cristãos que se reúnem, chamados de domus ecclesiae, igreja doméstica. É muito bonito, né? Porque é como que o cristianismo originário estava muito ligado às casas. Por quê? Porque inicialmente os cristãos, né, eram um grupo muito pequeno, eram, né, perseguidos. Os cristãos de Roma, né, logo na sequência, serão a partir de, né, a partir dos imperadores seguintes, né, de Nero para frente, começarão a ser perseguidos, vão se reunir nas catacumbas. Você sabe o que é catacumba? É cemitério, tá? Então, você sabe, né? Cemitério a gente fica assim dando sopa em cemitério de noite, né? Até hoje, né? Você vai no cemitério de noite, normalmente está bem tranquilo por lá, né? Não tem muita animação, assim, muita festa, né? O pessoal não fica pisando muito em cemitério. É exatamente por causa disso, né? Porque ninguém vai em cemitério. Imagina, os cemitérios eram catacumbas, eram escavados debaixo, né, das rochas, verdadeiros labirintos, né? Se hoje, né, os cemitérios aí é em cima do chão, imagina, né? Um cemitério debaixo do chão, você ficar dando soco por lá. Era um lugar apropriado para os cristãos, né, se reunir tranquilamente, sem medo de ser descobertos, de serem pegos, né? Então, iam para lá, se reuniam, e as catacumbas, né? Hoje, né, você pode visitar, né, lá perto de Roma, tem essas catacumbas antigas, né, que, né, com os vestígios dos cristãos do primeiro século. Eles não só se reuniam, como celebravam a Eucaristia, como faziam batizados nesses cemitérios, às escondidas, tanto assim que as gravuras começaram a desenhar nas rochas. Vocês sabem, por exemplo, né, o episódio da cura do cego de nascença no Evangelho de João, ele é pintado nas catacumbas em sete lugares diferentes, todos eles vinculados ao tema do batismo. Porque, né, ali se passa da cegueira à luz, e o batismo era chamado pelos primeiros cristãos de fotismos, que significa iluminação. No final do episódio, né, quando Jesus cura o cego de nascença, depois quando encontra as autoridades do templo, né, e é questionado porque curou em dia de sábado, Jesus diz, né, se vocês fossem cegos, vocês veriam, mas como vocês dizem que veem, vocês são cegos, continuam na cegueira. Então a fé é como iluminação para compreender. Então as catacumbas eram verdadeiros, né, lugares onde se celebrava o batismo, onde se celebrava a Eucaristia. A ressurreição de Lázaro é pintada em várias catacumbas. Mais de 10 catacumbas se pinta Lázaro saindo, né, Jesus, né, o desenho de Jesus invocando Lázaro para sair da catacumba. Então, né, os cristãos de Roma se reuniam nas casas e depois, quando começaram a ser perseguidos, né, foram para os cemitérios, né, debaixo das rochas para se reunir, para celebrar a fé. Então, né, o capítulo 16, né, se atesta, portanto, essas chamadas igrejas domésticas que se reúnem nas casas. Como eu falei, isso é muito bonito, né, porque é a importância da casa. Portanto, a fé não é só um lugar onde se celebra, onde se vive, só na igreja, né? Porque depois, com Constantino, mais tarde, em 313,
né, alguns anos mais tarde, né, o imperador Constantino, cuja mãe, né, acreditou em Jesus e foi batizada, né, e Constantino também acreditou em Jesus, mas não quis ser batizado logo, né, porque você sabe, né, desde os inícios, né, o cristianismo, né, ensinou e acreditou isso e celebrou isso, que o batismo perdoa todos os pecados, né, que já na pregação dos apóstolos, né, quando, né, as pessoas acreditavam, eram batizadas para o perdão dos pecados. Desde a pregação dos apóstolos, se está vinculado o batismo com o perdão dos pecados. Então, Constantino, né, que queria ir para o céu, né, ele disse: não quero ser batizado agora não. Vou deixar para ser batizado na hora que eu estiver pertinho de morrer. Né, porque, né, se eu for batizado agora, vai que eu cometo, né, um pecado grave e tenho a chance de ir para o céu. Né? Então ele deixou para ser batizado pertinho de morrer, né? Mas de toda forma, ele, né, a mãe dele, né, se converteu, foi batizada, e ele também se converteu, né, o edito, né, de liberdade para os cristãos, né, no ano 313 de Constantino, que deu liberdade de culto. Aí os cristãos começaram a aparecer, né, porque era tudo escondido. A perseguição durou, né, o primeiro século, final, todo o restante do primeiro século, o segundo século inteiro, né, e até o início do terceiro século, de perseguição. E era perseguição assim, quem era descoberto era, né, trucidado, era posto, né, comida de fera, né, jogada para os leões, o Coliseu lá de Roma, né, é o lugar onde mais se sabe, né, do testemunho dos mártires. Porque era isso, né? Você era descoberto, era denunciado às vezes como cristão, né? E você era questionado, era preso, era interrogado, né? E se você confessasse que era cristão, né, pena de morte, né, era jogada para as feras, para os leões, famintos. Então, muitos cristãos, mas mesmo assim, quanto mais, né, se perseguiam os cristãos, mais aumentava. Tanto é assim que São Justino, que é mártir também, né? Mártir São Justino, ele escreveu nas suas obras, né, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E se mata um, surge 50. Quer dizer, o sangue, né, parece que faz aumentar mais ainda o cristianismo. Né? Então veja, essa convicção, né? O cristianismo não é só uma ideia. Imagina, né? E se você, quem tem coragem de morrer por conta de uma ideia, né? Uma tese, sei lá, não. Né? O cristianismo é algo que toca a vida. Né? Você sabe, né, que quando, né, tem toda a discussão, né, se a lua, se o sol se mexe ou não se mexe, né, se é o heliocentrismo, geocentrismo, né, quando, né, aquele pesquisador descobriu, né, que não é o sol que se move, mas a terra é que se move ao redor do sol. Foi um escândalo, né, porque no texto do livro de Josué, capítulo 10, né, no combate contra os inimigos, né, Josué diz, né, sol detente em Gabaon, né, no combate, né, no vale, né, para combater os inimigos, os gabaonitas, e o sol se deteu. Aí eles acreditavam que o sol se mexia. Né? Se a Bíblia fala que o sol, né, parou, é porque o sol se mexe. Né? E aí Galilei, né, pesquisador, fazendo observação, etc. Né? Não, o sol não mexe, não. O sol é parado. O que mexe é a terra. Foi uma confusão medonha, né? Aí chamaram ele, né? Para poder retratar, porque era uma heresia, porque ele ia para o inferno por causa disso, né? E era só uma ideia, né? Vocês acham que ele tinha coragem de morrer por causa disso? De jeito nenhum, né? Ele assinou, eu rejeito essas ideias. Né? O sol é o sol que se mexe. Depois, né, dizem que ele saiu falando baixinho, mas que o sol, que o sol, né, não se mexe, não se mexe, mas saiu falando baixinho. Mas ele assinou que está todo, porque era uma ideia, né? Ninguém vai morrer por causa da ideia, né? Uma ideia qualquer, mas por conta da fé, né, que toca a vida, as pessoas dão, né? Vocês têm milhares, centenas de milhares de gente que morreram por causa da fé. Então isso é muito bonito, né? O testemunho das pessoas que têm tanta certeza na vida eterna, é que não rejeitam, que não negam a Jesus. Né?
Coisa bonita. E os primeiros cristãos que reuniam, portanto, nas casas, a casa, portanto, era a igreja. Não havia muita diferença entre casa e igreja, era a igreja doméstica. E sempre mais, né, tem pretendido, né, o cristianismo católico mais recente tem se empenhado também para recuperar essa tradição, que as nossas casas sejam uma igreja doméstica. Que pensar que espaço sagrado não é só, né, a paróquia, né, ou a capela onde se reúne para rezar, mas a casa, né, é a continuação da igreja, né, a igreja doméstica. Então, né, isso, no capítulo 16 é interessante, né, da carta aos Romanos, porque são pessoas que Paulo já conhecia. Paulo escreve a carta e precisa de um carteiro para levar a carta. Quem que é o carteiro? É uma mulher, é Febe, diaconisa. Capítulo 16, versículo 1, ele diz: recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia. Cencreia é um dos portos de Corinto, onde Paulo está escrevendo a carta, né? Para que a recebais no Senhor de modo digno, como convém a santos, e a assistais em tudo que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Então Paulo recomenda Febe, porque ela será a carteira, né, que vai levar a carta, né, aos cristãos de Roma. E não é só a carteira, né, como eu já falei para vocês, né, como hoje são os carteiros, né, os carteiros hoje não trazem mais carta, né, só trazem mercadoria da Amazon, né, Shopping, sei lá de onde. Antigamente os carteiros traziam cartas, né, a gente escrevia cartas à mão, etc. Tinha que pegar, né, caneta, papel, escrever, etc. Mas ela é a carteira, mas não como os carteiros, né, que às vezes leva a carta e ele não sabe o que está escrito na carta. O negócio dele é pegar a carta, né, e levar e entregar para ele, né, a notícia que está lá dentro não interessa, ele não sabe o que é, não significa nada para ele. Ele é funcionário público, ele recebe só para levar a carta. Na antiguidade, não, os carteiros tinham a função de ler a carta, porque quase ninguém sabia ler, né? Então, quase todo mundo era analfabeto. Então, se ela leva a carta, e isso é muito bonito, né? O fato de ser uma mulher que leva a carta, né, para Roma, né, para as igrejas, e como são várias igrejas, ela devia passar nessas igrejas domésticas, né, e ler a carta para o pessoal. Provavelmente era leitor da carta. E às vezes, em alguns casos, o leitor da carta também explicava a carta. Então, assim, né, é bastante sugestivo, né, pensar que essa mulher que lê a carta e explica a carta aos humanos, a primeira intérprete, né, da carta aos humanos, provavelmente seja esta diaconisa, né, chamada de Febe. Sim, né, provavelmente é uma pessoa muito culta, né, de posses também, né, econômicas, né, então que coloca todos os seus recursos aí pela assistência, né, do Evangelho. Isso a gente já tem desde Jesus, né? Jesus quebrou todos os padrões de ser considerado um rabino que tinha mulheres que o seguiam. Nenhum rabino autorizava um tipo de coisa desse, né? O capítulo 8 do Evangelho de Lucas menciona a lista das mulheres que seguiam Jesus e a apoiavam economicamente. Então, mulheres, né, né, sem as quais, né, o próprio ministério de Jesus não estaria comprometido, né, porque acompanhavam, eram discípulas, né, e colocavam seus bens, inclusive, para apoiar, né, o crescimento. Oficial de justiça, né? Que é oficial de justiça é para garantir que você está intimado, né? Então ele tem que ler o texto, né? Para explicar, né, os termos, né? Para garantir que se você não cumprir o que está lá, né? Você realmente tem todo o peso da lei que recai sobre você, né? Porque, né, pode ser que você, né, não entenda os jargões, né? O juridiquês, como o povo fala, né? O jurídico, né? Então entende para que a citação seja bem efetiva. Então, né, Febe, né, uma pessoa importante, Áquila e Priscila são mencionadas, né, depois tem outros colaboradores. No versículo 7, capítulo 16, ele fala: saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão.
gente não sabe qual é esse parentesco, né? Se é parente consanguíneo, né? Ou qual grau de parentesco se tem. Nos Atos dos Apóstolos se menciona, né, uma irmã de Paulo, com o sobrinho, porque Paulo, né, está na iminente, porque de fato ele vai chegar em Jerusalém, né? Ele tinha esse projetinho em Roma, primeiro ir a Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser preso, porque os seus adversários judeus vão, né, jogá-lo na cadeia. Os judeus vão fazer um juramento, 200 judeus vão fazer um juramento de que ninguém vai comer nada enquanto não matar Paulo. Né? Então, para vocês verem, né, o ódio que tinha contra Paulo. E aí, né, um sobrinho de Paulo se inteirou dessa informação, desse juramento, e vai até a cadeia onde Paulo está, comunica a notícia, né, ao guarda. O guarda leva o sobrinho de Paulo, né, até o carcereiro, até o chefe da cadeia, né? E o chefe da cadeia, desesperado, organiza o translado de Paulo de Jerusalém até Cesareia Marítima. Cesareia Marítima é uma cidade na beira do mar, no mar Mediterrâneo, né, onde Paulo poderia depois pegar um navio para ir para onde? Para Roma, porque Paulo, na iminência de ser condenado, né, ele apela para a sua cidadania romana. Paulo era cidadão romano, e sendo cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado pelos tribunais romanos. Então Paulo, né, pretendia ir, né, primeiro levar os donativos até Jerusalém, depois ir para Roma. Sendo preso em Jerusalém e vendo que ele ia ser condenado e condenado à morte, ele diz: bom, eu sou cidadão romano, porque assim ele escaparia, né, do processo e da morte, e ainda ganharia, entre aspas, uma passagem de graça para Roma, né, que já é o seu projeto antigo de ir para lá. Né? Então, a gente tem essa informação também nos Atos dos Apóstolos, né, dessa irmã de Paulo, menos uma irmã que ele tinha. Né? Tem aqui Andrônico e Júnia, né, meus parentes e companheiros de prisão, e que ele chama de apóstolos também, apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo Jesus. Então ele vai saudando um monte de gente no capítulo 16, né, e que são pessoas que ele conhece, ou que são parentes, ou que, né, já o ajudaram no seu projeto de viagem, de missão e tudo mais. O capítulo 15, né, a gente estava lendo. Chama Júnior? Ah, tem o mesmo nome, né? Bonito, né? São nome. Antigamente, né? De fato, antigamente tinha essa tradição de dar nomes bíblicos às crianças, né? Normalmente, o nome dos santos. Se tinha um santo chamado anônimo, do mesmo nome. Vocês sabem, todos os dias tem algum santo. Se celebra algum santo. Então, quando nascia uma criança, né, os pais perguntavam que dia é hoje, qual que é o santo que é celebrado hoje. Né? E aí davam o mesmo nome, né, do santo do dia para a criança. Então, esse costume durou muito tempo, né, no cristianismo católico. Agora se perdeu muito, né? O pessoal vai muito nos modismos dos nomes, né? Cada vez mais nomes estrangeiros. Vão diminuindo, né? E vão copiando também nomes, né, de outras línguas, né? Que às vezes é difícil de pronunciar, né? Difícil de escrever, né? Aí coloca o nome da criança, às vezes, antigamente, né? Às vezes falava o nome, né? E lá no cartório a pessoa escrevia, né? E os pais já não sabiam ler e escrever direito, né? E aí só falava de um jeito e né? O escrivão escrevia de outro jeito, né? Dava confusão, né? Sempre uma dificuldades, né? De, sim, antes era muito difícil, né? Você corrigir um nome, trocar um nome, é uma coisa complicadíssima, né? Você tinha que fazer algum processo na justiça, né? É complicadíssimo. Depois que registrou, acabou, né? Então, tem que haver um processo, né?
mais simplificado e mais rápido, né? Dependendo do nome, né? Às vezes eram nomes esquisitos, né? Que a criança passava vexame, passava vergonha, humilhação, né? Bullying por conta do nome, né? Então, e era uma coisa muito difícil. Hoje é muito mais. Sim, e aí nomes estranhos, né? Cada vez. Mas antigamente, né, os nomes eram muito mais bíblicos, né? O que é uma coisa boa, né? Os nomes bíblicos, né, eu sempre acho mais. Minha mãe me colocou o nome de Mariozano por conta daquele sanfoneiro, né? Vocês sabem? O sanfoneiro, né? Ele tinha um programa na Rede Vida. Sim, né? Tinha uma. Eu acho que ele fazia um programa, a filha dele fazia um programa na Rede Vida. Ainda faz, até hoje. Bem Aparecida, né? Eu ouvi uma vez ainda pela televisão, porque, exato, né? Minha mãe gostava de música de sanfona, né? Minha mãe era muito festeira, gostava muito de festa. Mariosano não tem nada a ver, né? Quer dizer, poderia ser o nome do santo, né? Sei lá. Às vezes eu me inspirava melhor para ficar mais santo, né? Agora, depois, não sei se ela tinha sonhos que eu virasse cantor, né? Ou tocasse sanfona, não toco nada, né? Não toco nem galinha do pasto. Acho que não teve muito êxito. Ok, né? Então, essa questão, né, dos nomes, né? Que vários nomes aqui, né? Alguns nomes são muito bonitos, inclusive. Eu aprendi, mas alguma coisinha eu tocava violão, toquei um pouquinho de teclado, né? Mas depois larguei de mãos, fui fazer outra coisa na vida, porque eu vi que não tinha, né, habilidades, né? Deixa pra lá, inútil. Melhor fazer outra coisa na vida do que ser músico. É melhor, tem gente mais perto. Ok, então, na carta aos Romanos, Paulo, né, está nesse ambiente, nesse momento, né, com muitos projetos, né? Paulo tem projetos de expandir a evangelização para o extremo ocidente, até a Espanha. Né? De outro lado, tem uma preocupação muito grande com a igreja de Jerusalém, quer levar os donativos, né, e escreve essa carta nessa expectativa, né? Mal sabia ele que chegando em Jerusalém ele ia ser preso, né? E os seus planos iam, né, sofrer aí alguns baques por quê, né? Na iminência de ser condenado, ele apela à sua cidadania romana e assim ganhará uma viagem de graça para Roma para ser julgado pelo tribunal romano. E o livro dos Atos Apóstolos, de fato, descreve a viagem de Paulo para Roma. É uma viagem complicada, de navio naufragou, né, ele ficou, né, boiando, né, em alto mar um dia, uma noite inteira, né, depois finalmente, né, chegou à terra, né, na ilha de Malta, por onde ele passou, na praia foi mordido por uma serpente, né, depois acabou chegando em Roma, e os Atos dos Apóstolos terminam no capítulo 28 com Paulo em casa, numa prisão doméstica, aguardando, né, o julgamento, porque ele apelou para, né, os tribunais romanos nesse processo, no qual ele, né, certamente seria condenado. E aí a gente não sabe se ele foi condenado ou não nesse primeiro processo. Então há uma tradição, né, que ele foi inocentado do primeiro processo romano, teria ido para a Espanha, né, seguido para a Espanha, evangelizar, depois teria sido de novo denunciado e de novo, né, passou pelo processo, teria sido condenado e morreu decapitado. Ou então, né, já nesse primeiro processo, ele teria sido condenado e foi condenado à morte por decapitação, né, e teria morrido por volta do ano 68, mais ou menos. Pois é, né, a condenação, né, seria muito difícil da gente saber como que, né, os judeus teriam essa habilidade de transformar um processo religioso num processo civil. Porque as acusações contra Paulo eram, né, de anarquia, visto que ele diz, olha, quem acredita em Jesus não precisa mais de colocar em prática as obras da lei, o judaísmo inteiro,
né, se estruturava nestas obras do judaísmo, as obras da lei judaica. Né, e como ele, né, disse, se você acredita em Jesus, foi batizado e pertence à igreja, não precisa mais ser judeu, não precisa mais colocar em prática essas normas do judaísmo. E aí ele foi acusado pelos judeus de ser anarquista, de contrário às leis judaicas. Então essa é a acusação, mas é uma acusação muito religiosa. Como que essa acusação religiosa é transformada numa acusação civil de pena de morte, é mais complicado. Né? Provavelmente, né? Provavelmente assim como fizeram com Jesus, né? Porque Jesus também era uma acusação religiosa e que as autoridades do Sinédrio, né, apresentaram Jesus como um perigo para o Império Romano. Provavelmente Paulo, né, também aconteceu a mesma coisa, quer dizer, o problema era religioso e transformaram a acusação em uma acusação civil, né, apresentando a Paulo como um perigo para a estabilidade do Império Romano, né, visto que alguns anos antes já tinha havido uma rebelião, né, entre os judeus de Roma por causa do nome de Jesus, tanto assim que, né, o imperador Cláudio teve que expulsar todo mundo. Provavelmente com base nisso eles, né, conseguiram acusar Paulo de um perigo para a estabilidade do Império Romano, né? E alguns até levantam essa hipótese que a gente falava no início da carta Filemon, né? Que ele está pregando uma doutrina que não é somente contrária às normas do judaísmo, mas que desaba a estrutura do Império Romano. Porque ele começa a pregar que entre os cristãos não tem mais escravo. E o Império Romano dependia do sistema escravagista para se estabilizar. Então, provavelmente, né, tiveram essa habilidade em apresentar Paulo como um perigo para o Império Romano, para que o Império Romano pudesse, né, condenar Paulo à morte. Mas como era um cidadão romano, né, como a gente falou na aula passada, teve o privilégio de morrer decapitado. Né? Por quê? Porque se não fosse cidadão romano, né, os inimigos do império, se não fossem cidadãos romanos, eram mortos crucificados. Assim como Jesus, né? E os ladrões que morreram por Jesus. E Jesus, né, foi crucificado no Monte da Caveira, lá porque muita gente morria, né, crucificado porque era considerado inimigo do império. Mas como Paulo era cidadão romano, não podia morrer crucificado, tinha o privilégio de morrer decapitado. Né? Como eu falei para vocês, era, né, uma morte tranquila. Né? Você sente só uma coscazinha no pescoço, né? Quando o golpe cai aqui, né, na cabeça. Né? Era um privilégio. Né? Oi? Sim, sim, sim. Né? Então, né, era um privilégio porque você ficava lá sofrendo. Né? A crucifixão era terrível, né? Você ficava lá saindo sangue aos poucos, né? Morrendo aos pouquinhos, entrando, né? O corpo entrando em colapso aos pouquinhos, né? Dias às vezes, né? Passando fome, sei lá, crucificado até acabar de morrer. Era terrível. São duas coisas que eu vi. Era revolucionário. Porque ele não possibilitou para deixar de ter circuncisão. Sim. Não é? Sim, certamente Paulo tem, né, ideias que revolucionaram o judaísmo. Tanto é assim que o judaísmo, né, não aceitará mais judeus cristãos dentro de si e vai expulsar os cristãos das sinagogas. Então, no ano 90 depois de Cristo, os judeus vão fazer um concílio judaico em Jâmnia e vão decretar a expulsão de qualquer judeu que acredita em Jesus da sinagoga. Por quê? Porque, né, as ideias cristãs já não mais combinam com o judaísmo. Quer dizer, o não cristão, o judeu que se tornou cristão, não, essas normas não conta mais, né? Sim, 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 né? Sim, o primeiro concílio é chamado Concílio de Jerusalém. O
primeiro concílio dos cristãos, chamado Concílio de Jerusalém, descrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Que exatamente o problema era esse. Quer dizer, né, quem é batizado, quem crê em Jesus, também tem, para ser cristão, tem que ser circuncidado e seguir as normas do judaísmo? Essa era a questão de base, né? E Paulo esteve presente, junto com Barnabé, né, e os seus companheiros, e dizendo que não precisa tudo isso. Né? E alguns judeus, né, Tiago de Jerusalém era da opinião contrária, que ao menos algumas práticas deviam ser conservadas. E no final do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, se você ler o finalzinho do capítulo 15, né, eles escrevem uma carta ao povo de Deus, né, os resultados do Concílio de Jerusalém. Então eles dizem, olha, né, não é preciso circuncidar, não é preciso as normas do judaísmo, mas faz bem certas coisas. E aí colocam algumas tradições, né? É bom abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, é bom isso, é bom aquilo, etc. Não é exigência, mas é bom, para não causar escândalos, etc. Então, a carta ao povo de Deus no final. Então, o problema de base era sempre, né, importante, era isso. Então, Paulo, né, está nesse ambiente, esse é o ambiente, né, em que Paulo escreve a carta está dividida, né, as cartas de Paulo normalmente podem ser divididas em duas partes. A primeira parte mais doutrinal, em que Paulo fala, apresenta, né, o que Deus realizou pela humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, o que Jesus fez como Messias, e sobretudo, né, na ação salvífica de Cristo, ele fala do Cristo crucificado, do Cristo morto, ressuscitado, entronizado agora à direita do Pai, que concedeu o Espírito, estabeleceu, portanto, uma nova etapa de salvação, e que os batizados em Cristo, os crentes, formam um único corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja. Em geral, Paulo trata tudo isso, né? E qual é a vida cristã? O cristão que tem o Espírito Santo, a vida no Espírito. Então, Paulo, nas primeiras partes das suas cartas, é mais doutrinal, é mais de ensinar, né? É mais de apresentar o que Deus, no final dos tempos, na plenitude dos tempos, realizou por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e as consequências disso. E normalmente a segunda parte das cartas de Paulo, ele apresenta exigências. Embora Paulo é contrário às obras judaicas, o cristão não é alguém que só crê. Né? A propósito, né? A tradição protestante, desde Lutero, né? Tem esse princípio chamado de sola fide. Sola escritura, só a Bíblia, só a escritura, e sola fide, isto é, só a fé. Não precisa de obras. E o Lutero se assentou em Paulo, mas se assentou na parte doutrinal de Paulo, né? Na parte doutrinal de Paulo, Paulo fala que o que salva é a fé em Jesus Cristo e não as obras, só que ele está falando das obras do judaísmo, porque na segunda parte das cartas de Paulo, ele fala das obras que o cristão deve fazer. E na segunda parte das suas cartas de Paulo, ele usa os verbos no imperativo, e portanto são ordens, são comportamentos, são atitudes, são virtudes que o cristão deve cultivar e como deve viver. Então a carta aos Romanos não é diferente, tá? Até o capítulo 11 é a parte mais doutrinal, tá? E a partir do capítulo 12 até o capítulo 15 é a parte chamada de exortativa, né, com imperativos do que se tem que fazer, como se comportar no culto, como se comportar na igreja, como se comportar na sociedade, né? Qual é o compromisso do cristão que também deve ser cidadão. Paulo ordena o respeito às autoridades civis, Paulo ordena o pagamento de impostos, inclusive. Então, né, Paulo tem consciência de que o cristianismo, a fé, não é só um elemento, né, que você, sei lá, uma questão que você, individual, que você só celebra na igreja e depois fora da igreja você é do mundão. Não, né? O cristão vive a sua fé no mundo, na organização estrutural da sociedade.
O cristão não deixa de ser cidadão com as responsabilidades pela própria cidade na qual vive. Então isso é importante, né? Como Paulo, sim. Fala de novo aí da diferença das duas e a primeiro sobre a fé, capítulo 11. Isso, até o capítulo 11, né? Paulo, então, né, tem a parte doutrinal, em que Paulo ensina, apresenta o que é o Evangelho. O Evangelho, né, o que é o Evangelho que ele anuncia? É isso. A Carta aos Romanos é o bilhete de visita de Paulo. Ele nunca esteve em Roma. Muita gente de Roma nunca conheceu ele, pessoalmente, nunca viu ele. Então, a carta vai chegar primeiro para preparar a sua chegada. Então, ele escreve a carta para apresentar o que ele crê, o que ele anuncia, qual é o seu evangelho. Então, a primeira parte da carta, né, vai tratar do que Paulo entende por evangelho e vai apresentar que o evangelho diz respeito ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que é dado à humanidade, que morre na cruz, e a morte na cruz redime a humanidade, transforma a humanidade em nova criatura, que recebe o Espírito Santo e que celebra pelo Espírito a filiação divina e vive em comunhão com os irmãos. Então, a primeira parte da carta é muito mais doutrinal, até o capítulo 11. E a partir do capítulo 12, você não vai achar imperativos até o capítulo 11, tá? No capítulo 12, Paulo, portanto, né, começará, né, a sua exortação prática do que fazer, como se comportar, como agir. O capítulo 12, versículo 1 começa exatamente dessa forma: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva. Exortação, né? E aí tem a ordem, né? Ofereçais vossos corpos como hóstias vivas, e aí começa a série de exigências da vida cristã. Então, né, Paulo não é alguém, né, que é, né, contrário, né, às obras, muito pelo contrário, né? A segunda parte das cartas de Paulo está cheia de exigências de obras. O que Paulo é contrário é a posição judaica, segundo a qual, praticando as obras da lei, você se justifica, você se torna justo, você, digamos assim, alcança a salvação pelos próprios méritos. É isso que Paulo é contra, na primeira parte da carta, né? A tradição judaica, o judaísmo, acreditava que você pode se justificar diante de Deus, você pode, né, se tornar uma pessoa, né, conseguir a salvação quando você coloca em prática as obras judaicas. Paulo diz: a salvação não é mérito de ninguém, você não alcança a salvação, né, praticando boas obras, praticando as obras, mesmo aquelas que Deus ordenou no Antigo Testamento. Você não alcança a salvação por isso. A salvação é dom gratuito de Deus. Mas uma vez que você foi alcançado por Jesus Cristo, você é justificado por Jesus Cristo pela fé, sem as obras da lei. Uma vez que você foi transformado pelo Espírito, necessariamente você se comporta de uma forma diferente. E, portanto, você pratica obras que são consequências da sua fé, que são consequências da vida nova na qual você se encontra depois que, pela fé, você foi regenerada por Jesus Cristo. Então, a carta aos Romanos, né, pode ser dividida entre essas duas grandes partes. A primeira grande parte, até o capítulo 11, a gente também pode subdividir ela em algumas, né, partes menores. Até o capítulo 4, Paulo, né, grosso modo, vai tratar da situação de pecado da humanidade, né, e vai apresentar como não há nenhum justo, nenhum santo debaixo da terra, porque todos pecaram e estão debaixo da ira divina. Isso é curioso, né? Depois que Paulo apresenta o assunto, a tese da carta, que é o Evangelho,
né, o capítulo 1, versículo 16 e 17, na qual ele diz, né, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é, né, potência de Deus para a salvação, primeiramente do judeu, mas também do grego, porque nele, no Evangelho, a justiça se manifesta da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Eu estou mais ou menos citando de cabeça o capítulo 1, versículo 16 e 17, tá? Que é a tese, o assunto, a temática central da carta aos Romanos, né? Que é o Evangelho. E aí a gente tem quase uma espécie de definição do Evangelho, né? Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é dinamis, é potência, é força de Deus para a salvação, né, de todo aquele que crê. Então a salvação, né, depende da fé, primeiramente do judeu, mas também do grego. Então existe uma precedência judaica e depois, né, o grego, a quem não é descendente de Abraão, né, porque nele, no Evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, e aí cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, né, o justo viverá da fé. Então, né, esse é o assunto que ele quer tratar, quer dizer, ele quer apresentar aos cristãos de Roma o que ele entende por evangelho. Só que na sequência, até o capítulo 4, né, ele começará os capítulos 1 e 2, o restante do capítulo 1 e até o capítulo 2, a apresentar a ira divina que recai sobre a humanidade inteira pecadora. Então, capítulo 1 e 2 vai apresentar primeiro o capítulo 1, né, depois do capítulo 1, versículo 18 para frente, né, o restante do capítulo 1, vai apresentar como que todos os que não são judeus são pecadores. Não existe nenhum que não seja pecador, porque eles se desviaram de Deus, desviaram porque eles tinham todos os recursos, todas as possibilidades para conhecer Deus pela razão, mas não o fizeram e, portanto, não são excusáveis, não são desculpáveis. E aí no capítulo 2, ele vai dizer que também os judeus, embora conhecendo a Deus e tendo a lei divina dada por Moisés, também estão debaixo da ira divina, porque todos são pecadores. Nenhum se justifica, nenhum é capaz de justificar. Quando ele, portanto, né, encerrará, no capítulo 3, dizendo que todos pecaram e estão debaixo da ira divina, agora, independentemente, né, da lei, se manifesta a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E aí ele vai passar, portanto, no capítulo 3 e 4, a apresentar o que Deus faz pelos pecadores. Então, a ira divina que pesa sobre a humanidade não é uma ira de condenação, mas é resultado, né, de um Deus que não pode ficar impassível diante da injustiça humana. Então, o agir de Deus, a categoria de ira divina, é a forma bíblica pela qual Paulo fala do agir de Deus em relação aos pecadores. E Deus age não para destruí-los, nem para condená-los, mas age por compaixão para justificá-los por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, né, esse primeiro bloco até o capítulo 4, né, vai tratar, portanto, né, de uma apresentação do que é o Evangelho, a situação de pecado da humanidade e a ira divina que leva Deus a agir e age justificando a humanidade pela fé no seu Filho Jesus Cristo, que morreu por todos. Tá? E aí, no início do capítulo 5, veja como começa o início do capítulo 5, a segunda parte do capítulo 5 a 8 é a vida nova do cristão. Né? No capítulo 5 ele diz: agora, tendo sido justificados, estamos em paz com Deus. Então, acabou o assunto de pecado, acabou o assunto de ira divina, uma vez que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E aí começa agora a falar da vida nova. Então, os capítulos 5 a 8 vai tratar da vida nova do cristão no Espírito.
E aí ele vai tratar da temática importante, no capítulo 6, do batismo, um ponto fundamental, que é o que o batismo faz. E esse capítulo nós vamos comentá-lo um pouco, né? Porque a tradição protestante entende o batismo, mas de forma diferente do cristianismo católico. Você sabe, Lutero, né? Dos 7 sacramentos, aceitou só 2: batismo e matrimônio. Mas esvaziou o significado do efeito da graça batismal. Para ele, o batismo, né, é só Deus que reveste o batizado da sua misericórdia para não destruí-lo com a sua ira, mas o batizado, depois de batizado, continua sendo um pecador miserável, cheio de podridão. O cristianismo católico não. O cristianismo católico, o batismo tem um efeito da graça que transforma interiormente, ontologicamente a pessoa, no seu ser, o recria, ele é nova criatura, ele é justificado internamente. Não é somente uma declaração jurídica de inocência. Para Lutero imagina assim, imagina que você cometeu um crime, cometeu um assassinato, e você vai diante de um juiz, e o seu advogado de defesa é muito bom, diz: não, meu cliente é vítima da sociedade, porque ele foi maltratado, ele não recebeu condições de escola que o Estado devia, né, oferecer, ele não recebeu instrução, ele não recebeu apoio, né, a família dele não cuidou dele, etc. Ele reagiu, né, porque ele não tem instrução, portanto, meu cliente é inocente, é o Estado que tem que recompensá-lo, e o juiz, né, faz uma declaração de inocência para alguém que é culpado. Mas a pessoa continua sendo culpada do mesmo jeito. Mas diante, né, das leis, ele é inocente, ele é inocentado. Então, para o Lutero, o pecador é inocentado por Deus juridicamente. Então, a justificação para Lutero é simplesmente uma declaração jurídica de inocentamento da pessoa que é culpada e permanece culpada, permanece pecadora, uma podridão, e portanto não sai desse laço do pecado. A tradição cristã católica, né, assentando no que Paulo está dizendo aqui, e ele vai dizer que pelo batismo nós morremos com Cristo. Olha o verbo, morremos com Cristo, nós fomos co-sepultados com Cristo, sepultados junto com Cristo, para ressuscitarmos com Cristo. Então, Paulo entenderá o batismo, capítulo 6, como essa inserção do batizado no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, qual que é a diferença? A diferença é o Cristo antes da sua paixão e o Cristo depois da sua ressurreição. A diferença no corpo de Jesus. Principalmente no corpo de Jesus, né? O corpo de Jesus, depois da ressurreição, o que acontece? É um corpo glorificado. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, trata da ressurreição. Nós vamos chegar lá, vamos estudar essa carta ainda, tá? Ele fala do soma pneumatikos, do corpo espiritualizado. Então é isso que Paulo fala que nós somos, né, pelo batismo. Morremos com Cristo, fomos co-sepultados com Cristo para ressuscitarmos com Cristo, e portanto não é somente uma declaração jurídica externa, mas o batismo opera uma transformação radical da pessoa que torna-se uma nova criatura. Então, né, a vida nova do cristão tem uma base, que é a base batismal. A vida nova, uma vez que nós fomos justificados por Cristo, e portanto, né? Mas quando, em que momento, em que consiste essa justificação? Acontece no batismo e acontece interiormente. Não é só uma declaração jurídica externa, é uma transformação. E, né, em Paulo aqui segue toda a tradição bíblica que a gente tem nos evangelhos. Jesus, no diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, falava disso, né? Se não nascer de novo,
Se alguém não nascer do alto, não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Não nascer da água e do Espírito. A água e o Espírito são os ingredientes do batismo. Tá? Nascer do alto é um novo nascimento, é uma nova criatura, é uma transformação interna. E uma vez que acontece isso, você não é mais uma criatura criada só pelos seus critérios, só pela sua psique, pela sua, né, pelo seu espírito, né, pela sua razão, mas você é uma criatura do Espírito. O capítulo 8 é belíssimo, né? A Carta aos Romanos fala da vida nova no Espírito. No capítulo 5 a 8, né, da Carta aos Romanos, então a gente está subdividindo capítulo 1 a 4, né, que trata da humanidade pecadora e da resposta divina, capítulo 5 a 8, né, o que significa essa vida nova, né, quando que a gente é justificado pela fé, né, em Cristo Jesus, e o que significa esta justificação, né, capítulo 5 a 8, e os capítulos 9 a 11, que Paulo faz uma reflexão, uma meditação sobre o lugar, a importância do judaísmo na história da salvação. E Paulo vai concluir os capítulos 9 a 11, tratando dos judeus, fazendo uma declaração de fé, que ele espera e tem certeza pela fé, que antes da consumação dos séculos, todos os judeus se converterão em Jesus Cristo. Porque ele diz, bom, esse povo é especial, é o povo da promessa, é o povo dos patriarcas, é o povo das alianças. Como que esse povo não aceitou Jesus Cristo como Messias? E aí, nesses capítulos 9 a 11, ele vai dizer, bom, primeiramente, ele diz, a promessa de Deus não falha, a palavra de Deus é eficaz. Então, o Messias dado para Israel, Israel necessariamente tem que acolher o Messias. E ele diz, o verdadeiro, e ele vai distinguir entre o verdadeiro e o falso Israel. Ele diz, nem todo descendente de Abraão é israelita. Ele vai dizer, bom, primeiro, antes de ter Isaac, teve Ismael, filho da serva Agar, que é patriarca dos ismaelitas, não são considerados descendentes de Abraão. Depois teve Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas Deus ficou com o segundo, Jacó, e também Esaú é patriarca de um grande povo, mas também não é considerado israelita. Então, Paulo vai distinguir entre o verdadeiro e o falso israelita. Nem todo descendente de Abraão é israelita, e ele vai dizer, o verdadeiro Israel é o resto de Israel, e o resto de Israel que acredita em Jesus como Messias, Salvador da humanidade. E por isso a promessa divina não falhou, graças ao resto de Israel, separado por Deus e preparado para acolher o Messias. Mas ele conservará, no capítulo 11, ele faz essa declaração de esperança e de fé, de que todos os judeus, todos os hebreus, descendentes de Abraão, antes da consumação dos séculos, acreditarão em Jesus e serão também salvos pelo sangue de Jesus. E aí a segunda parte da carta, nos capítulos, como eu falei, 12 a 15, capítulo 16 é aquela lista de saudações, então capítulos 12 a 15, que é a parte parenética, Paulo começa falando do culto espiritual, fala da humildade, da vida em comunidade, com o princípio da humildade e da caridade, recorda o mandamento do amor. No capítulo 13, fala da submissão às autoridades civis, como mencionei, o cristão não deixa de ser também um cidadão. Fala da caridade como cumprimento da lei. No capítulo 14, ele